Fechado. Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui nosso 8º dia de aula de História dos Avivamentos 2, estamos no segundo bloco. Então agora, meus irmãos, nós estaremos, de fato, iniciando o estudo desse material, que é o nosso livro-texto. Esse daqui que eu vou compartilhar com vocês agora. A Igreja do século XX, John Walker, tá bom? A história que não foi contada. É óbvio que, por enquanto, nós não estaremos lendo ele, porque eu quero compartilhar com vocês alguns slides que pegamos no STBnet. Aqui é uma síntese sobre o movimento pentecostal e avivado. Irmãos, vocês já notaram que a quantidade de material que temos é muito grande. Então, é óbvio, a gente vai pincelando umas coisas, dando destaque a outras, trazendo luz ao que realmente importa, mas existem muitas coisas boas, muitos autores maravilhosos, muitos homens de Deus, que ao estudar essa matéria, eu só me apequeno, eu falo para mim mesmo, meu Deus, o que eu tenho feito para o teu reino? Dá aquele santo desespero de dizer, Senhor, eu não fiz nada até agora, meu Pai me perdoa, me ajuda, me usa, porque realmente nossos irmãos foram usados grandemente no passado. Então, a gente se sente pequeno demais e que Deus possa nos usar, quem sabe na nossa região, quem sabe no nosso estado, ou quem sabe mundo afora. Mas, assim, ao estudar essa matéria, nosso coração é inflamado, né? Eu pelo menos, é assim que eu me sinto, tá bom? Então, agora a gente vai começar a falar um pouco sobre esse material e eu quero passar para vocês aqui o slide número 11, é 11A, 11B, 11C, 11D, são mais 4 slides, que na realidade vai ser uma ponte com esse livro, porque o livro do nosso irmão John Walker, inclusive, ele começa falando que ele vai dar um destaque muito grande para o movimento pentecostal, para as grandes campanhas de cura, o movimento Chuva Seródia, o movimento carismático católico. E então o que acontece? O foco dele é olhar mais para esse grupo. Mas a gente não pode desprezar, irmãos, que Deus estava trabalhando e usando pessoas em todos os lugares. Na Europa, na Alemanha, na Holanda, em outros lugares onde os missionários moravianos chegaram, ou seja, não foi uma coisa isolada. Quando a gente isola, a gente acaba destacando um ponto em detrimento do outro, a gente não está sendo muito leal. É óbvio, a proposta do livro dele é essa, mas a minha proposta aqui é falar que o que Deus fez, é óbvio que foi muito maior, mas graças a Deus por esse trabalho, porque esse trabalho aqui já vai mostrando que Deus já estava fazendo, tanto é que no capítulo 1 ele vai falar um pouco sobre isso. Inclusive, deixa eu até fazer um comentário aqui. Atribuir que falar em línguas, o batismo do Espírito Santo, foi tudo o que aconteceu nesse grande mover da Rua Azusa, o avivamento da Rua Azusa, eu diria que até apequenar a obra do Espírito Santo. Por quê? Porque os sinais e os dons, de fato, existiram. Eu, particularmente, acredito. Mas, se eu trago que o dom de língua, que o batismo com o Espírito Santo, foi o grande apogeu do movimento da Rua Azusa, depois do surgimento dos grupos pentecostais, nesse formato que a gente conhece, sobre igreja pentecostal e avivada, o que nós poderíamos dizer, então, que aconteceu lá atrás com os pré-reformadores? O que aconteceu lá atrás na Reforma Protestante? O que aconteceu lá atrás com John Wesley, Whitefield, com o próprio Spurgeon, com Moody? Eles não falaram em línguas, eles não expulsaram demônios. Então,
nós precisamos dar o mérito do poder do Espírito Santo igualmente. Em alguns casos, a gente não pode negar que foi trabalhar de Deus, mas a gente não pode destacar um movimento em detrimento do outro. Vocês entendem onde eu quero chegar? Porque nós temos uma tendência de olharmos para a história e pegarmos esse corte e falar que somos melhores do que foi a geração de Whitefield e de Wesley. E a pergunta que eu faço é, será que estamos sendo melhores? O fato de conhecermos e de experimentarmos o dom de Deus, como conhecemos, como falar em línguas, interpretar línguas, dom de cura, de profecia, não nos faz ser melhores do que os nossos irmãos do passado, que não tiveram esse conhecimento. E aqui, me entendam o que eu quero dizer. Eu quero acreditar que o Espírito Santo não quis revelar-se assim para eles. E por que eu quero falar e estou colocando dessa forma? Porque, irmãos, o que importa para nós é sabermos que o Espírito Santo de Deus foi derramado e que a obra do Espírito Santo foi perpetuada por essas pessoas que, de fato, viveram se entregando ao Espírito Santo, cumprindo a palavra de Deus, com línguas, sem línguas, com dons, sem dons. Não estou sendo aqui uma pessoa que está negando os dons, não é isso. Mas eu estou querendo dizer que a gente tem que olhar para o trabalhar de Deus na história como algo maravilhoso, como algo desafiador. Então, é isso que eu quero destacar aqui para vocês nesse momento. Vamos olhar, sim, com muita alegria, porque somos fruto dessa geração que tem dons, mas vamos olhar com muita maturidade o que é de fato dom, o que é de fato manipulação humana, o que é de fato vaidades humanas conduzindo massas, porque é nesse contexto que surge o movimento neopentecostal, que tem feito um desserviço para as nossas igrejas. Então, perceba que eu não estou querendo diminuir, mas eu estou querendo dizer o seguinte, nós não somos melhores, porque vivemos nesse período. Eu diria que nós temos um privilégio a mais. Assim como Wesley e George Whitefield começaram a pregar nas praças e trouxeram perto deles os ministros leigos, eles tiveram um privilégio a mais, nossa geração teve um privilégio a mais. Mas esse privilégio ele pode ser facilmente maquiado com a nossa performance, com as nossas manipulações humanas. Então, assim, e aí a gente vai dar mão à palmatória nos televangelistas, que foram usados por Deus e depois foram pegos aí na surdina fazendo tanta atrocidade. Percebam? Então, assim, não estou dizendo com isso que a gente vai pegar tudo e também jogar fora. Também não quero ir para o lado, eu estou querendo ir para o lado do equilíbrio, da saúde. Então, ficou claro o meu comentário? Tudo bem? Joia? Ok, pastor. Diferente de trabalhar com Deus, né? Diferente Como? de trabalhar do Espírito, né? Diferente de trabalhar do Espírito Santo. Em várias épocas trabalhou de forma diferente. Exatamente, Júnior. É o trabalhar. É o trabalhar. Eu, particularmente, Júnior, vejo, porque eu estou falando isso e estou fazendo esse apontamento. Porque, como avivado e como um pastor que circulou muito bem entre os pentecostais, eu vi tanto exagero em nome de Deus, tanto escândalo, que isso também é um dos pecados que nós, avivados e pentecostais, teremos que saber lidar muito bem e teremos que saber nos limpar dele. Por exemplo, o tradicional não profetiza, o tradicional não expulsa demônio, né? Como faz o pentecostal. O tradicional não fala em língua, mas nós fazemos tudo isso e um monte de outra atrapalhada. Então, é por isso que a gente tem que saber limpar uma coisa da outra e mostrar o seguinte, que nós temos esse privilégio, mas os nossos irmãos do passado foram usados, foi o Espírito Santo, é inegável, e que a gente possa, então, ter muita sabedoria em tudo isso, tá bom? Então, entender, né? Porque eu conheço uma irmã da igreja lá, eu te comentei já. Ela não fala língua, mas a mulher é uma besta. Deus usa ela muito. E ela não fala língua. Pois é. E assim vai ser em muitos casos, viu, Júnior? Né?
E por isso que eu estou aqui. Bom, eu vou trabalhar esses assuntos melhor em pneumatologia, mas como essa matéria ela acaba se esbarrando muito em pneumatologia, eu não poderia deixar de dizer isso. Um pastor tradicional, irmãos, ele vai olhar o movimento pentecostal de uma forma muito crítica, mas ele tem o motivo. Porque, assim, eles não viveram o que nós vivemos. Então, os cortes deles são mais críticos. Ora, alguns são tão críticos que deixam de usufruir algumas coisas que nós hoje usufruímos. Mas, assim, ao mesmo tempo, não é porque nós vivemos que a gente vai ser cego com a nossa crítica. Claro, A gente tem que aprender com tudo, né? Então, claro. vamos lá, meus irmãos, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. A gente vai ler bastante agora. Tio, leia para nós, Movimento Pentecostal. Análise histórica e doutrinária. Esse material é da Alderi Souza de Matos, tá bom, meus irmãos? Então, aqui, né, é uma foto de quando o movimento pentecostal começou, isso daqui aconteceu, né? O movimento pentecostal. E aí, aqui vem algumas falas. Leia para nós, Gil, por gentileza. Antecedentes. Antecedentes. O entusiasmo religioso na história entre parênteses, em Theos, igual em Deus ou Deus em, movimentos carismáticos, carisma igual a dom espiritual. Joia. Continuando. A Igreja de Corinto. A Igreja de Corinto, o montanismo, segundo século, os anabatistas, século XVI, quáqueres, irvingitas, Miguel Vieira Ferreira. Ou seja, ele está fazendo um apontamento aqui, ela, nossa irmã, mostrando que essa questão dos dons, né, como a gente viu há pouco, né, de viver uma vida entusiasmo, entusiasta, cheia de carisma, né, a palavra carismático vem dessa expressão caris, no grego caris é dom, né, daí onde vem uma pessoa repleta de dons, que se comunica bem, que tem uma boa oratória, que tem uma boa presença de palco, que sabe se comunicar, é uma pessoa que é talentosa. Então, as igrejas de Corinto, conhecemos sobre as questões dos dons. No segundo século, os montanismos, os anabatistas no século XVI, e esses outros grupos também tinham uma inclinação sobre essas questões. Por isso que não é nada novo, né? Então, a gente vê, olha só que interessante, quando a gente começa a estudar um pouco a história, ninguém pode dizer que John Wesley foi uma pessoa sem o dom do Espírito Santo. Fazer o que ele fez, George Whitefield, Spurgeon, é impossível. O próprio Lutero, os pré-reformadores, impossível. Mesmo sabendo, irmãos, como a gente aprendeu, né, com Franklin Ferreira e o Luiz Saião, Lutero também tinha os seus erros. E é isso que a gente não tem problema de contra-argumentar, falar e aprender com os acertos e com os erros, né? Então, aqui nos Estados Unidos, a gente vê vários movimentos que nascem a partir de um certo grupo que vai se derivando e vão surgindo outros grupos. Então, leia para nós, Tio, por gentileza. Estados Unidos, o início. John Wesley e a Igreja Metodista, o Movimento de Santidade, Holiness, a segunda bênção, santificação, a terceira bênção, batismo com no Espírito. Ou seja, é batismo com ou no Espírito. Percebe, irmãos? Por que as pessoas costumam chamar de segunda bênção, terceira bênção? Porque muitos movimentos e muitas igrejas, e durante algumas décadas, se tornaram cristãos nominais, que não buscavam mais a santificação. E aí eles começam a buscar a santificação e começam a notar que alguma coisa mudou na vida deles. Interessante, né? Uhum. O crente começa a santificar, o Senhor começa a revelar. Aí eles falam, a segunda bênção, porque eu já estava na igreja, mas na realidade
Eu acho que é quando muitos, de fato, acabam se convertendo, né? E a terceira bênção seria essa experiência com o batismo com o Espírito Santo. Hoje em dia, é chamada a segunda bênção, batismo com o Espírito Santo, tá bom? Em pneumatologia, eu trabalho essas definições. Agora, não vai dar tempo. Continua para nós, irmão? Maravilha. Pode ler, Júlio, por favor. O líder inicial, Charles Fox Parham, pregador metodista, Instituto Bíblico em Topeka, Kansas, em 1900. Falar em línguas, glossalalia, evidência bíblica do batismo no Espírito Santo, marca distintiva do movimento pentecostal. O joia, aqui a gente está fazendo um histórico do que foi o avivamento da Rua Azusa, como começou. A marca especial é essa, é a glossolalia. Quase a gente fala em língua, hein, Dil? Né? A palavra glossa no grego é língua, né? Glossa é língua. Então, o que acontece? A marca do pentecostal é essa. É comum em algum material que a gente vê de Whitefield, de Wesley, e quando estão ali, até mesmo no slide anterior, quando aquele reverendo Charles foi um opositor ao avivamento, é porque muitas pessoas, quando John Wesley pregava e George Whitefield pregava, eles caíam em prantos. Alguns pregadores, alguns historiadores vão dizer que John Wesley, quando ele passava em certas praças, as pessoas elas tinham uma experiência tão grande religiosa que elas praticamente caíam e desmaiavam. E, geralmente, alguns historiadores vão mencionar o seguinte, que quando, por exemplo, imaginei, né, nós estamos passando numa praça e tem ali 3 pessoas muito bem vestidas, caídas, desmaiadas. E, de repente, a gente chamava os guardas. E quando os guardas eram chamados, a primeira pergunta que se fazia é: eles estão cheirando álcool, essas pessoas? Não, não estão. Houve algum pregador religioso que passou? Houve sim. Quem? Aquele tal. Então tudo bem. Fique tranquilo. Tipo assim, era comum nos dias de Wesley pessoas caírem. Literalmente, como que hoje nós dizemos, pessoas são arrebatadas. Elas entravam em transe. O que seria isso, senão um poder de Deus sobrenatural sobre os ouvintes? Então, assim, percebam que na história da igreja, tivemos, sim, manifestações poderosas de Deus. Agora, eu quero lembrar a todos que a experiência que temos, nós não podemos fazer doutrina. Nós validamos a Bíblia como doutrina porque cremos que ela é a revelação de Deus. A nossa experiência não pode se tornar doutrina. John Wesley, com a sua maturidade, com a sua profundidade, não fazia das experiências uma doutrina. Ele continuava pregando o quê? A palavra. Então, é muito curioso que agora, quando vai ter esse movimento pentecostal, aqui começam a surgir o quê? Práticas ligadas a experiências bíblicas e um retorno à Bíblia. No entanto, a gente sabe que, em virtude disso, a questão dos dons começa a ser exercitado, começa a ser buscado, começa a ser desejado. Então, é uma coisa bem interessante, tá bom? Aqui seria um Instituto Bíblico de Topeka, né? Uma foto antiga, bem grande, né, irmãos? Praticamente como se fosse uma biblioteca maravilhosa, né? Quase um castelo, né? Bonito. Bonito. Então, leia para nós agora, Júnior, por gentileza. Eu acho que ali era um castelo mesmo, viu? Pelo que eu li no livro, a referência era um castelo que eles ocupam. Então. Acho que é mesmo. Faz um escola bíblica, um instituto bíblico. Maravilha. Então, leia para nós, Júnior, por favor, agora. Um evento marcante. Culto de vigília em 31/12 de 1900. Aluna Agnes Osman fala em línguas.
quer ser missionário no exterior. O nome se repete com outros estudantes. Irmãos, eu sei que pode parecer bobeira, mas percebam que uma coisa desencadeia em outra e quando vai ver, tem uma projeção maravilhosa. Então, quando eu falo maravilhosa, é porque a gente sabe dos benefícios que uma atuação que Deus concede a alguém pode se repercutir em muitas outras pessoas. Nós sabemos do exagero, nós sabemos dos emocionalismos, mas partindo do pressuposto de que realmente o Espírito Santo permitiu que a nossa irmã Agnes tivesse essa experiência, friamente falando, muitos outros grupos poderiam simplesmente desconsiderar isso ter sido uma experiência local e não ter se tornado uma experiência, eu diria, global. Percebam o que eu quero dizer? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Falar em línguas, tá? Tudo bem. Falar em línguas... Vamos fazer uma avaliação crítica aqui do dom de língua. A palavra de Deus vai falar que quem fala em língua edifica a si próprio. Para eu edificar a igreja, eu preciso de ter a interpretação, ou de outro irmão, ou eu próprio. Mas perceba que, com as suas devidas proporções, entre todos os avivados e pentecostais, essa irmã foi um gatilho que, de fato, uma obra maravilhosa acontece nos nossos irmãos pentecostais, e nós, que somos avivados, acabamos sendo frutos direto e imediato desse trabalho. Porque homens piedosos também foram atear fogo sagrado nas fileiras tradicionais que estavam ali perdendo seu vigor. Então, quando eu falo assim que de uma coisa simples Deus faz muita coisa, é para mostrar que realmente quando Deus está em algo, coisas inacreditáveis acontecem. Porque assim, como eu disse, é uma crítica, né, que nós fazemos, mas ao mesmo tempo é uma crítica dosada do que uma crítica dosada de, como eu posso dizer, de temor. Porque se a gente coloca na balança o que é o dom de língua, não é uma coisa tão expressiva quanto o dom de se pregar a palavra. Não é tão expressiva quanto o dom de poder curar alguém ou profetizar. Mas, por meio disso, algo maravilhoso aconteceu nos Estados Unidos e em muitos países onde chegou esse movimento pentecostal. Tá bom? Claro que temos, como eu disse, todos os exageros aí, a gente não está descartando isso, tá? Continuando. Pode ler para nós, Júnior, por favor? O movimento cresce. Ferro difunde o movimento nos Estados Unidos. Nomes: Fé Apostólica, Fé Pentecostal, Chuva Tardia. Livramento no País de Gales. Escola Bíblica em Houston, Texas, 1905. Olha só, percebam, irmãos, que quando nós estudamos um pouco aqui sobre o avivamento no País de Gales, nós víamos uma coisa muito marcante lá, que eram grupos que se reuniam para orar, e oravam, e eram visitados. Então, perceba que Deus estava fazendo algo notável no mundo, não era só num lugar, né? E os nomes que se derivam, né, desse movimento. Aqui, Charles Parham e os seus seguidores, né? Uma foto dele. E aqui surge um outro nome. Continua lendo para nós, Júnior, por favor. O novo líder, William Seymour, J. Seymour. Aluno de Parham em Houston, sendo negro, tinha de assistir às aulas do lado de fora da sala. Tinha 30 anos, era filho de escravos, possuía pouca cultura. Convidado para falar em uma igreja batista de Los Angeles, simpatizante do movimento Holiness. Percebam que agora, de uma pessoa branca, né, porque a gente vê aqui Charles, vai vir um aluno negro que assistia às aulas do lado de fora por causa do racismo, sem cultura. Ele vai ser agora o grande precursor dessa virada de chave desse movimento. E eu quero acreditar, irmãos, que Deus ele permite essas coisas para mostrar mesmo que ele é Deus sobre a terra, que ele pega pessoas que, segundo os homens, nada são,
para glorificar o nome de Deus, né? E aí continua para nós, meu irmão. Trabalhos em Los Angeles. Texto do primeiro sermão. Atos 2, 4. Nunca havia falado em línguas. Mudança para a rua Bonnie Braille. Primeiras ocorrências de línguas. O próprio Seymour, em 12 de 4 de 1906. Mudança para a rua Azusa. Então é aqui que começa o tal do chamado do avivamento da Rua Azusa. Mas ele nasce ali com Charles, e aqui o Seymour vai ser essa pessoa fundamental. Agora, olha a data, 1906. O avivamento do país de Gales já tinha acontecido, já tinha terminado. E aí eu pergunto para os irmãos, lembram que todos os avivamentos têm algo que se assemelha? Palavra de Deus, oração, piedade, santidade, fome de Deus, mas tudo começa com a palavra de Deus e com a vida de oração. E aí eu pergunto, por que não foi dado dom de línguas aos nossos irmãos galeses? Porque Deus faz como Ele quer, né, meus irmãos? Essa é a resposta. Poderia ser com os aborígenes na Austrália, entendeu? Sim. Aqui é a rua Bonnie Braille, em Los Angeles. Né? No caso, aqui seria a casa, né, onde tudo aconteceu. Ó. Aqui tem uma placa, né, falando, ó, pentecostal, tal, tá bem pequenininha. Rua Bonnie, ó, a casa como é por dentro, irmãos. Né? Uma casa simples, nada tão, né, glamurosa, mas bonita, mais simples, né? Pode ver que é uma casa típica americana, de alguém classe média, até classe média baixa, né? Não, nada, não é classe média, mas nada tão suntuoso, né? O padrão Aqui. da época. Né? Hã? Padrão da época. Né? É, aqui, olha, a placa comemorativa, né? Oi. Pode falar, Gil. Nas leituras eu pude perceber que alguns avivamentos aconteciam e algumas pessoas sempre estavam saindo dos seus lugares, né, terra natal, para estar indo visitar os avivamentos, no intuito de trazer um avivamento também para os seus lugares onde nasceram, a terra natal, né? A gente vê também essa prática no dia de hoje, as pessoas buscando unção de outras pessoas, né? Com imposição de mãos e tudo mais. Às vezes isso me parece estranho, às vezes isso parece que não desce muito legal assim para mim, mas assim, é só uma impressão que eu tenho. O pastor pode até me corrigir se eu estiver errado, porque o Espírito Santo, ele... Claro, pode falar, pastor. Não, continua. Eu ia te fazer uma pergunta, mas eu queria que você continuasse. Assim, porque eu acredito muito que o Espírito Santo, ele aviva quem ele quer. Basta nós estarmos dispostos e numa busca, né, numa busca intensa por ele. Não precisa a gente... É claro que em alguns pontos a gente até entende, né, o desejo dessas pessoas de buscar fogo, mas o Espírito, ele pode avivar também, sem necessariamente nós irmos lá onde está acontecendo. Então, Gil, eu acredito... penso dessa forma. Não, sabe onde que eu acho que é o seu ponto de tensão, Gil? Sabe qual é? Você foi fruto disso, né? Talvez da sua experiência de conversão. Qual que é o problema nosso com relação a isso? Sim, então. Como temos visto nos últimos anos muitos exageros de diversos grupos e formas, naturalmente a gente olha de uma forma já incrédula. Porque, assim, nós sabemos que o povo de Deus, de uma forma geral, ele acaba sendo muito místico, principalmente nessas últimas gerações. E pessoas mal intencionadas tomam proveito disso para criar os seus movimentos e criar os seus nichos, né? Até meio heréticos,
E, infelizmente, o povo de Deus não tem crítica nenhuma para isso, e os líderes se apresentam como grandes bonachões. Muitos, quando eles podem tomar proveito, até tomam certos proveitos desses movimentos heréticos. Então, nossa geração foi marcada de maus exemplos. Mas eu diria para você que antigamente o senso crítico dos nossos irmãos era muito mais apurado. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo de John Wesley e George Whitefield. Quando começaram esses movimentos, eles não foram os primeiros. Vocês vão se lembrar que já tivemos Bunyan, tiveram outros. Então, quando eles começaram a ter suas projeções, as pessoas, elas eram mais críticas nesse sentido. Elas sabiam julgar melhor. E o cristão antigo, ele era um cristão mais voltado, de fato, para as Escrituras. As nossas últimas gerações, principalmente aí, é a crítica que eu faço até do movimento pentecostal. Depois do movimento pentecostal para cá, houve, assim, uma explosão, eu diria, de coisas novas, de seitas, de religiões novas, que nascem a partir de revelação e de visão. Na história da igreja, você não vê, por exemplo, uma igreja nascendo por causa de uma visão. Depois do movimento pentecostal, o que mais tem é fulano que profetizou, Beltrano que teve visão com o anjo, ou seja, ao mesmo tempo que nós tivemos o benefício da descoberta dos dons e usufruímos disso, eu diria que abriu-se uma porta também para muita besteira. E esse povo agora, sem muita fundamentação, se entrega para tudo isso. E por isso que você, de repente, olha com maus olhos. Mas quer ver um exemplo, Gil? Eu não tenho dúvida. Se vamos supor que nós... vamos pegar um exemplo aqui, né? Agora o Nicodemos está indo lá para os Estados Unidos para levar o evangelho reformado para uma região onde tem muitas igrejas novas, mas não tem conteúdo bíblico profundo. Então, ele está indo para lá estrategicamente mesmo e crê que Deus está guiando ele para lá. Hipoteticamente, Deus use o nosso irmão Nicodemos e aquilo que já é bom, porque no primeiro momento a gente já não vamos negar que Deus está salvando muitas pessoas, isso é fato, mas você sabe comigo que nem a igreja moderna, a igreja emergente brasileira, é uma igreja que nos deixa com medo. Porque pode ver que é uma igreja baseada em modismos, em emocionalismos, fruto do movimento pentecostal. Podem ver que em 20 anos já surgiram várias igrejas que elas foram que nem rojão, elas sobem que nem rojão e elas acabam que nem rojão. Poderíamos chamar de movimentos como raios. Fazem um grande barulho, clareiam, mas acabam rápido. Peguem aí, por exemplo, o Renascer em Cristo, Bola de Neve, e agora várias outras igrejas que vão surgindo nessa semelhança e que eles fazem um movimento, de repente eles desaparecem. Um pouco antes do Renascer em Cristo, tivemos o Sara Nossa Terra, tivemos algumas comunidades, por quê? Porque movimentos assim que não tem muita raiz. Eu me lembro, por exemplo, da igreja Sara Nossa Terra, que ele explodiu no Brasil, e pouco tempo depois, isso nos meus dias de seminário, o Zé Carlos, que era um dos meus professores de seminário, começou a ser procurado por um time lá do Bola do Sara Nossa Terra, e aí eles estavam pedindo ajuda para o professor Zé Carlos, e aí o professor Zé Carlos só falou assim para eles, sabe qual é o problema que vocês estão passando? E eles, desesperados lá da Sara Nossa Terra, nós não sabemos, nós precisamos de ajuda. Aí o Zé Carlos disse assim, é porque vocês deixaram de ser movimento, vocês se tornaram igreja. Quando vira igreja, estaciona. Pode ver que o mesmo fluxo de pessoas que saíram das comunidades é quase todos os que foi para Renascer, que é quase todos que foi para o Bola de Neve, que é quase todos que estão indo para essas outras igrejas emergentes. O problema dessas igrejas é que é uma troca os membros sendo trocados, mas são os mesmos membros. Falta estrutura. Então, Gil, quando a gente vê uma novidade nos nossos dias, a gente olha assim, até quando isso vai durar?
Mas quando a gente vê realmente o movimento do Espírito Santo, algo mais marcante e notado, como foram nos dias de Wesley, como foram na Reforma, a gente não teria medo. Se esses movimentos hoje fossem movimentos mesmos, eu diria, baseados nos valores bíblicos, escriturísticos, eles se perpetuariam. Eles deixariam um legado maravilhoso. Eles não deixariam tantos rastros. Por isso que a nossa geração tem um pouco de dificuldade, mesmo avivado de pentecostal, com novidade. E devemos mesmo, porque tem um monte de besteirada aí. Sem contar das seitas. Eu nem entrei nas seitas. Entendeu? E é por essa razão. Então, qual que é a nossa reação direta e imediata, Gil? Nós nos enclausurarmos e buscarmos o Espírito Santo no nosso gueto. Porque fala, não, Deus vai falar conosco. Porque a gente acaba tendo um pouco de medo, e é verdade, eu digo isso, porque aqui, até fazendo só uma conclusão, a quantidade de pastores que não eram para ser pastores é absurda. Por exemplo, eu conversava com um amigo meu, que era lá do Pregão, que ele fez sociedade com um irmão, que é pastor, que é de uma dessas igrejas emergentes, e ele é pastor, e esse camarada tem um nome sujo, a vida torta, quebrou meu amigo, e é pastor de uma igreja grande. Aí eu te digo, por que esse camarada continua pastoreando? Porque nessas igrejas emergentes, não importa a vida profissional, se ele deve para todo mundo, o que importa é a performance dele ali nas quatro paredes do santuário. Outra coisa também é que quando surgiu essas igrejas neopentecostais, eu não lembro muito bem, até fui lá conhecer, já fui lá renascer. Eles tinham um poder muito grande da mídia, a projeção que eles tinham da mídia. E outra coisa, essas igrejas chamava Igreja 24 horas, porque eles ficavam abertos o dia inteiro, frente das igrejas, e eles têm um público rotativo. Sim. Não é fiel, você tem membresia. Sim. Era pessoa rotativa, passava na igreja, ia lá e tal, mas não era então, fixo. Isso mesmo, obrigado. Então, assim, entendeu, Gil, porque a gente acaba tendo esse receio, filho? Não é porque a gente tem medo do novo, não. É porque, infelizmente, esse novo que tem aparecido é a velha astúcia revestida de coisa nova. Porque quando for de fato novo de Deus, a gente não vai ter medo, Gil. Por exemplo, Gil, muitos pastores foram conhecer a igreja do Davi Yangshu, antigo Poyangshu. Muitos pastores vão conhecer vários ministérios e eles ficam felizes, porque é uma experiência maravilhosa. E a gente tem que estar aberto a isso. Só que hoje em dia, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque tem muito lobo aí, em pele de cordeiro, tem muita gente realmente fazendo muita loucura, e se a gente não tomar cuidado, a gente entrega a nossa igreja na mão desses lobos. E isso que é o problema. Agora, pastor, o senhor está dizendo que nessas igrejas não tem salvação? Claro que tem, meus irmãos, porque a pessoa que vai até lá vai buscar a Deus e ela se encontra com Cristo. Agora, mais cedo ou mais tarde, aquilo que não é grama de Deus, que é grama sintética, ele vai ingerir e vai dar uma baita dor de barriga. Podem ver, irmãos, que há uma estatística muito interessante aqui sobre essas fontes. Um irmão, pegando de forma per capita, tá? Você pega 100 irmãos tradicionais e 100 irmãos pentecostais. Estatisticamente, a quantidade de irmãos pentecostais que desviam é muito maior do que os irmãos tradicionais. Aí você fala, mas por quê? Se são todos irmãos. O que vocês acham? Porque, eu não me recordo agora, foi feita uma pesquisa alguns anos atrás, é como se fosse assim, 10% dos irmãos tradicionais desviam. Ou seja, para cada 100, 10. E 60% dos irmãos pentecostais desvia, ou seja, para cada 100, 60. Não, mas por que se é tudo igreja de Deus? Aí o que vocês deduzem? Eles gostam do oba-oba, né? Gostam de Yahweh. Movimento artificial, né? E aí não ficam fundamentados verdadeiramente na palavra. Aí, você falou a palavra certa. Todo mundo gosta de oba-oba, só que na tradicional você aprende o quê? Por tudo, palavra. Emoção vem depois, se vier. E na igreja pentecostal e avivada, é emoção.
Se Deus falou comigo, pronto, eu me batizo, eu entrego a casa, a chave. É daí que nascem os neopentecostais e por isso que eles fazem tanta arruaça. E agora, olha só, estatisticamente, meus irmãos, é muito mais fácil falar para um não crente ou para um crente desviado? Não crente. Não crente. O crente desviado acha que já foi crente. Agora, se você pega 10% dos tradicionais, tudo bem. Eles vai ser um desviado mais intelectualizado, mais ponderado. Agora, do pentecostal, muitas vezes é aquilo, irmãos, eles vão se considerar, porque falaram em línguas, profetizaram, a profecia não se cumpriu, é uma bagunça. Por isso que eu estou falando que a gente tem que fazer cortes com muito critério. Ao mesmo tempo que teve um benefício, teve muito prejuízo. Por isso, Gil, esse diálogo todo que eu comecei foi para te mostrar um pouquinho que os efeitos nos traumatizam, mas a culpa não é a interação, o intercâmbio, Gil. A culpa, de fato, Gil, é dessas poucas vergonhas que surgem, que a pastorada deixa correr solta e que vai causando um mal violento. E aí a gente fica até com pés atrás. E é verdade. E não estamos errados, não, de ter um pé atrás. O extremo também é o meio contrário. místico, né? A gente não, como o Júnior disse, o extremo é errado. A gente também não pode deixar de ir. Por isso que no seminário é uma boa oportunidade, e que a gente pode ver o que a gente tenta fazer. Tenta trazer o que é bom, indiferente da frente, para poder criar essa maturidade entre nós. Né? Tá bom? E o tradicional também tem aqueles que quer racionalizar tudo também. E aí? Tem esse lado também. Sim, sim. E nega a operação do Espírito Santo. Exato. Então, vamos lá. Quem está valendo para nós era o Júnior, né? Sim. Missão da Rua Azusa. Vamos lá. Edifício rústico no centro da cidade. Havia sido igreja, cortiço e estábulo. Imprensa secular toma conhecimento. Artigo: estranha Babel de línguas. Mesmo dia do terremoto e incêndio de São Francisco, 18/4/1906. Surge o avivamento na Rua Azusa. Ou seja, era um lugar simples, tinha sido igreja, virou um cortiço e um estábulo, e aí agora eles estavam lá. Acontece, né, as línguas, o pessoal já vai publicando, né, sobre essa questão, né, de línguas estranhas, aí foi no mesmo dia do terremoto, então é aqui que surge. Vamos lá, continuando, né? E agora, edifício. Aqui é o edifício. Muito simples, não, irmãos? Bem simples, mas foi onde Deus quis marcar aquela geração. Fantástico, né? Essa foto retrata bem, né? O estábulo, né? Nossa. Muito interessante, né? Bom, continua para nós, Júnior. Avivamento da Rua Azusa. Reuniões prolongadas e ruidosas. Em 5 meses, 13.000 pessoas. Caráter multirracial. Pentecostalismo torna-se internacional. Meus irmãos, olha só que coisa linda. Lembram que no evangelismo a igreja vai para fora e no avivamento o mundo vem à igreja. É um efeito magnífico. São atraídos. Tudo isso está baseado no quê? No poder de Deus que é derramado em virtude do povo ter preparado o caminho. Preparado como na palavra, coração, colocando a vida no altar, com arrependimento de pecados. Ou seja, né, aqui começa um trabalho maravilhoso dos nossos irmãos do passado. Aqui é o Seymour e os seus companheiros. Lembra que ele era negro, filho de escravo, estudava fora da classe por causa da questão racial. Ele é o grande ícone que vai despontar nesse movimento. Leia para nós, Júnior. Dificuldades externas. Presença de estranhos e perturbadores. Crítica da imprensa e de líderes religiosos. Internas. Conflito de liderança, fanatismo, divergência doutrinária e separação racial. Todo trabalho sempre vai ter isso. Vocês vão se lembrar que também, pouco tempo antes, lá no avivamento no País de Gales, aconteceu algo bem curioso também. Aquele homem que tinha sido grande
vaso nas mãos de Deus no país de Gales, também passou dificuldade. Por quê? Ora, os repórteres iam verificar o que estava acontecendo, muitos se convertiam, mas, ao mesmo tempo, coisas internas, porque aí onde surge as ganâncias, os interesses, onde tem os desequilibrados, onde vão tendo esse certo descontrole, porque, meus irmãos, como tudo é uma coisa nova que vai acontecendo, milhares de pessoas vão se aproximando, você sabe disso, que pessoas mal intencionadas querem tomar proveito, e a história vai se repetindo. Então, é um momento de muitas dificuldades, né? Fala, quem ia falando? Alguém ia falar alguma coisa? Não? Pode ler para nós, Júnior, por favor? Fim do avivamento durou 3 anos, de 1906 a 1909. Seymour faleceu em 1902 e sua esposa em 1986. O movimento pentecostal se difundiu por todo o mundo. Olha aqui, deixa eu dar uma pausa aqui. Isso é muito interessante agora. Na igreja brasileira, se a gente passar hoje por um avivamento, eu não tenho dúvida que se ele demorasse 3 anos, a maturidade do nosso povo ia dizer assim, fizemos alguma coisa de errado, pecamos, que só demorou 3 anos. Concorda? Podem ver como... Deixa eu até fazer um outro apontamento, irmãos. Percebam que depois da Reforma Protestante, para ter essas manifestações de dons, demorou quase 500 anos. Na realidade, demorou 400 anos para começar a manifestação dos dons. Nesses últimos 100 anos, a igreja trabalhou bastante essa questão dos dons. Por que eu estou falando isso? Deus precisou pavimentar o coração do seu povo durante 400 anos com a palavra, para depois vir o exercício dos dons. Por que lá com Lutero e com Calvino já não veio os dons? Eles não tinham palavra, irmãos. Porque a igreja, na Idade Média, se perdeu da palavra. Podem ver que Lutero, e depois Calvino, e depois todos os demais que foram vindo depois deles, que foram grandes líderes, fundamentaram as igrejas com a palavra. Ou seja, hoje a igreja brasileira, eu diria, se tiver um grande avivamento, vai ser uma explosão. O pastor não pode ser usado para Deus ser um instrumento de cura, que ele já coloca com todo frenesi aqui em todo que é lugar. Ou seja, percebam que na minha opinião, o povo brasileiro não está preparado para um avivamento ainda, parte dele. Estou falando povo. Mas Deus vai fazer como ele quer. Eu digo o seguinte, se viesse um avivamento no Brasil, como que iríamos gerenciar isso? Sabendo que não é nós, é o Espírito Santo. Mas como nós daríamos a descentralização para o Senhor em detrimento da nossa? Percebam, hoje eu estou dizendo isso porque o povo de Deus no Brasil não sabe dialogar política, não sabe dialogar doutrina, não sabe dialogar assuntos mais, eu diria, mais simples, que nem ética e moral. A gente está preso a coisas tão pequenas, entendeu? Agora, se realmente Deus derramar um avivamento, e é um ato soberano de Deus, não tenha dúvida que se Deus, de repente, durante 3, 5 anos parar, que a gente vai ter alguns conflitos. Os mais maduros vão entender, os menos maduros não vão compreender. Mas uma coisa é fato, porque nós acreditamos que, de fato, o que aconteceu na Rua Azusa foi algo sobrenatural, que se perdura até hoje. Se perdura até hoje. Num primeiro momento, a igreja tradicional quis abafar e até negar, chamando os nossos irmãos de herege. Mas hoje podem ver como que eles circulam bem, os pentecostais maduros, bíblicos, e os tradicionais. Ou seja, o fruto ficou. Então, que a gente possa olhar para esses 3 anos como momentos únicos na história, né? Tá bom, meus irmãos? Está preparado também, ou está preparado com um elemento aí que você citou, a igreja está preparada para receber, por exemplo, uma multidão que se converte. Como vai estar preparada a igreja para cuidar dessas pessoas?
Por isso, né, Júnior, que o avivamento, ele começa com a palavra. Quando a gente tem a palavra e Deus começa a trazer pessoas, e aí vem os lobos, e aí vem tudo, a gente sempre tem a palavra para estar nos ajudando a conduzir, mesmo com todas as vaidades, críticas e dificuldades externas e internas. Por isso que na sabedoria de Deus, e a gente vê isso na história bíblica, que Deus já deixou um caminho. Discipular, né? Por isso que hoje eu digo que a gente não está preparado para um avivamento, mas não é como nós queremos, é como Deus quer, né? É ou não é? Assim. Tá bom? Então vamos lá. Então, para a gente poder estar concluindo aqui é o túmulo de William J. Seymour, Sei lá. Pastor. né? Reverendo. Aí tem uma outra inscrição aqui embaixo, falando sobre a Rua Azusa, né? Interessante. A Rua Azusa hoje, aqui é uma foto da Rua Azusa hoje, né? Tem uma lembrança, inclusive, aqui, que foi. Tem uma grande construção no lugar onde era aquele estábulo. Olha aqui, um prédio, né? Muito grande. Uhum. Aqui é a reunião de irmãos, eu não conheço quem são. A Dr. Donald Dayton, não sei quem é, que é o centro de Los Angeles. Uma placa comemorativa, que é a missão da Rua Azusa, outra placa, né, falando sobre a história. Beleza, meus irmãos? Terminamos aqui o slide. Vamos para o outro. Alguma dúvida até aí? Não? Tranquilo? Teve um caso que eu citei aí sobre o discipulado, acho que nesse livro, no livro básico aí, ó, que a gente tem como para ler, né? Ele fala que na Argentina teve um avivamento e um dos pastores percebeu que a igreja tinha que preparar as pessoas para discipular. Sim, sim. Júnior, como que nós vamos lidar com o avivamento? Eu não sei. Sei de uma coisa, Deus vai nos dar maneiras, né? Mas como que vai ser tudo isso? É um mistério, né? É um mistério. Uma coisa eu sei, por isso que a palavra ela é o carro-chefe, né? Tá bom, meus irmãos? Então vamos aqui para o segundo slide rapidinho. Vamos lá. Maísa, leia para nós. O movimento pentecostal. Análise histórica e doutrinária, parte 2. Aldério Souza de Matos. Aqui já é mais histórico e doutrinário. Lá foi mostrando como surgiu. Agora vamos lá. O pentecostalismo norte-americano, continuação. Olha só os frutos, né? No caso, né? Era como se fosse para eles pregarem carro gospel, né? Interessante, né? Fazendo a obra da evangelização mundo afora. Uhum. Né? Continua para nós, mas controvérsias. Controvérsias. Desde o início, o movimento pentecostal foi diversificado e polêmico. Ocorreram várias controvérsias ainda nos primeiros tempos. A obra consumada. Primeira ruptura do movimento. Na visão tradicional, havia uma segunda e uma terceira experiências na vida cristã, além da conversão. Ou seja, essa daqui é uma perspectiva, né? Continua. Essas experiências eram a inteira santificação e o batismo com o Espírito Santo. Em 1910, o pastor William H. Durham, de Chicago, questionou essas ideias, insistindo na obra consumada no Calvário. Em 1915, essa já era a posição de metade dos pentecostais americanos e hoje da maior parte deles. Então, a gente vai vendo que as questões doutrinárias vão se divergindo, uns vão indo para um caminho, outros para outros, e é normal, irmãos. Eu acredito que essa
discussão ela é saudável e tem que existir mesmo. Aqui são as reuniões, né, onde eles se encontravam, uma foto da época. Pode ler mais, por favor. B, a questão racial. No início do movimento, brancos e negros estavam juntos nas mesmas igrejas. Mais tarde, tornou-se difícil manter esse impulso inicial. Motivos: racismo e leis de segregação racial no sul dos Estados Unidos. Olha que coisa interessante. Não deveria ter se perdido essa questão na igreja. Concorda, irmãos? Sim. Já que começou um movimento a partir de então, não deveria ter se perdido. Então, aqui a gente vê também que nem sempre aquilo que é fruto do Espírito Santo, ele é conservado pela maioria, né? Meus irmãos, deu a hora aqui. Deu. Vamos dar uma pausa agora para a gente ir para o último bloco. Tudo bem? Para vocês, tranquilo? Sim, professor. Então tá bom. Então Tranquilo, vou pastor. parar a gravação aqui, tá bom? E a gente retoma logo na sequência.